Oi, Angels, tudo bem? Eu sou a Angel Lessie e esse é o meu canal Entre Batons e Cristais. Aqui eu compartilho minhas experiências morando em São Paulo e tentando manter a good vibes. E esse é um vídeo mais informal, onde eu vou responder algumas questões que surgiram sobre o meu último vlog, em que eu falei sobre a minha experiência de morar sozinha em São Paulo. Morar sozinha em São Paulo é uma questão que realmente gera muita dúvida, principalmente para as mulheres. E não foi diferente comigo. Então, eu resolvi aprofundar um pouco mais essa experiência, trazendo algumas dicas mais práticas para você que está perdido, assim como eu estava um ano atrás. Inclusive, vai fazer um ano que eu estou morando sozinha e tem sido uma experiência incrível. Primeira coisa que eu quero falar é que isso foi do nada, não foi uma decisão planejada nem pensada. Isso decorreu de uma separação, então eu não estava me programando ali ter que mudar completamente minha vida. Esse fato, né, de ter que decidir tudo de uma vez me causou muita ansiedade. Principalmente porque você tem que tomar muita decisão. Você começa a pensar em tudo que você vai gastar, contratar, as coisas que você tem que comprar para sua nova casa, para sua nova vida. E isso me surgiu, assim, completamente do nada, então eu estava muito ansiosa, estava muito confusa, muito indecisa sobre o que eu ia fazer. Como que eu me organizei para que isso acontecesse? Primeira coisa, sem dúvida, foi definir um orçamento. Quanto eu poderia gastar com toda essa mudança, principalmente com o aluguel e o condomínio, porque eu sempre quis morar em apartamento. Casa eu acho muito inseguro, então para mim estava fora de cogitação. O que me ajudou demais nesse processo foi ter uma reserva de emergência. Isso é algo que eu aprendi há poucos anos, de guardar um pouquinho do meu salário, para que literalmente em alguma emergência eu pudesse tomar decisões mais tranquilamente, já que eu não ia ter que despender de todo o dinheiro, né, de uma vez, ou me enfiar em algum crédito, ou detonar meu cartão de crédito. Então, eu tinha uma reserva de emergência para toda essa mudança, e essa é a primeira dica primordial. Você vai ter que ter sempre essa consciência de que você precisa de um dinheiro guardado para esse tipo de situação. Eu não pensava em usar esse dinheiro da reserva de emergência com essa situação, mas foi o que aconteceu na minha realidade, então eu pude tomar algumas decisões com um pouco mais de tranquilidade. Definido o orçamento, eu precisei escolher o bairro em que eu ia morar. Por quê? Pelo bairro que você mora, que você vai ter noção de todos os outros custos dessa mudança, né? Isso inclui o próprio carreto dos móveis. No caso, eu trouxe poucas coisas de móveis para essa casa, mas ainda assim tinha itens que eu precisaria trazer, né, da minha casa anterior. Seu custo de vida, muita coisa está relacionada ao bairro que você mora. E esse processo de escolha do bairro em que eu ia morar foi um processo literalmente de muito autoconhecimento. Isso porque eu tinha uma leve ideia dos bairros que eu gostaria de morar na vida, mas sempre teve um que me pegava no fundo do meu coração, que era essa região da Avenida Paulista. Então, no fundo, eu sempre disse para mim mesma que em algum momento da minha vida eu iria querer morar nessa região. O que acontece é que a minha cabeça nunca achou que isso fosse possível, porque eu vim de uma realidade de periferia. Meu primeiro bairro foi na Freguesia do Ó, foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, e é um bairro mais afastado do centro. Então, quando você pensa em mudar para um lugar que você mesmo sonha, que você admira e que você tem muita vontade, vem aquela síndrome de impostora de que você não é capaz de conseguir isso. Mas eu tinha ali um orçamento e um sonho. Então eu fui atrás e eu utilizei o Quinto Andar, uma plataforma que existe aqui em São Paulo de aluguel de apartamento. Pelo Quinto Andar, eu comecei a pesquisar nessa região por apartamentos que coubessem no meu orçamento. Isso só foi possível porque eu procurei por apartamentos mais antigos, em que o condomínio não tivesse muitas facilidades, sabe? Como piscina, espaços de área comum, como brinquedotecas, coisas que eu nem usaria, academia, jardins, enfim, um apartamento mais simples, mais usual ali, e que eu escolhesse um lugar mais pela facilidade da localização do que pelo próprio lugar em si. Então, escolher um condomínio mais antigo foi essencial para que essa escolha coubesse no meu orçamento. Eu também precisaria de um apartamento de um quarto só. Com uma planta de um apartamento mais antigo, acaba trazendo plantas maiores, né? Você consegue apartamentos de um quarto maior do que das plantas atuais, né?
Ultimamente, em São Paulo, você vê estúdios de 20 metros quadrados, até menos. E eu nunca quis me sentir claustrofóbica no lugar. Então, você escolher apartamentos mais antigos ajuda nessas duas pontas: redução de custos e apartamentos maiores, mesmo sendo de um quarto. Definido o orçamento, definido o bairro, eu comecei a planilhar todos os custos com essa mudança. Todos mesmo. Os móveis que eu precisaria comprar, os custos de deslocamento de carreto com as coisas que eu iria trazer para cá, os serviços de instalação, de gás, de muita coisa que eu precisei contratar para ter o mínimo ali de qualidade de vida para que eu pudesse fazer essa mudança. Então, eu abri uma planilha de Excel, literalmente com o nome de novo AP, e comecei a detalhar tudo o que eu precisava e os custos de cada item. Com essa visão, eu consegui ver o que eu poderia fazer de imediato para eu já poder me instalar, né, com segurança dentro desse apartamento, e o que eu precisaria aguardar um pouquinho ali para conseguir comprar, para conseguir contratar, sem que prejudicasse, já que eu teria que me mudar em pouquíssimo tempo. O fato de ter uma reserva de emergência me ajudou muito, porque eu pude comprar algumas coisas à vista, tendo um maior desconto. Então, eu aproveitei algumas promoções e comprei muita coisa pela internet. E aí eu incluo Shopee, Mercado Livre, Mobile, Madeira Madeira, todos esses sites. Eu pegava aqui boas promoções, aproveitava para esse momento. Quando eu me mudei, basicamente eu montei a cozinha e o meu quarto. E eu deixei a sala por último, porque eu precisava ali que tivesse um mínimo espaço para dormir, para comer e para ter um escritório que eu pudesse trabalhar, já que eu fico de home office alguns dias por semana. Então, a minha sala eu montei basicamente uns 3, 4 meses depois do restante da casa. E todo o meu apartamento ficou pronto em mais ou menos 7, 8 meses desde que eu me mudei. Então, é um processo em que a gente precisa ter muita paciência e dar os passos de acordo com a nossa perna. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, mesmo com reserva de emergência, porque senão a gente acaba metendo o pé pelas mãos, se enfiando em dívida, e por mais que eu quisesse, né, já mudar com tudo bonitinho, isso me deixaria numa situação muito desconfortável financeiramente. Então, o planejamento, ele foi algo essencial para que eu pudesse conquistar esse sonho. Um outro passo muito importante, que não foi nada óbvio para mim, foi ajustar o meu custo de vida. Quando você se muda para uma região mais central, você vai ter opções mais caras, né? Por exemplo, supermercados aqui, basicamente, eu tenho o Pão de Açúcar e unidades pequenas do Carrefour. Então, eu não tenho muitas opções de mercados baratos. E isso faz com que o custo de vida aumente. E se você começa a gastar sem pensar, só indo no automático, principalmente quando você só reproduz uma realidade anterior que não é mais a sua, você acaba metendo o pé pelas mãos de novo. Então, eu tive que repensar ali todo o meu custo de vida para que isso se encaixasse no meu novo orçamento. Mesmo com todo esse planejamento, eu tive vários imprevistos e coisas que eu não estava me lembrando ou contando, né, que eu teria que gastar. Eu vou dar um ótimo exemplo. Eu ganhei o fogão dos meus amigos, que foi uma coisa muito legal, eu até mostrei para vocês. Mas eu esqueci que eu teria que instalar esse fogão. E o fogão não vinha com a conversão ainda para gás encanado. Então eu acabei adiando um pouco essa instalação, porque eu não tinha me programado para fazer isso naquele momento. Então a gente precisa também estar preparada para imprevistos, que também vão gerar custos. Se você for ver, a maioria das coisas estão ligadas a questões financeiras, por isso eu reforço. Você tem uma planilha com todos os gastos e uma reserva de emergência faz com que essa alteração de vida, essa mudança seja algo um pouco mais tranquilo. Eu digo um pouco porque a ansiedade vai bater, você vai se sentir insegura,
mas você tem que confiar também no processo e acreditar que tudo vai dar certo. É claro que durante todo esse processo eu pedi muita ajuda da espiritualidade. Eu me conectei muito comigo mesma e foi um processo muito bonito de autoconhecimento, já que eu estava realizando um grande sonho, que era vir morar nessa região da Avenida Paulista. Então, primeiro eu voltei para mim e me perguntei o que eu queria para mim, o que me faria feliz naquele momento. E eu fiquei muito feliz em saber que eu já tinha condições de realizar esse sonho. Não do jeito que eu queria, não da forma que eu esperava, mas que sim, eu poderia conquistar esse objetivo, que era uma coisa que sempre pareceu inalcançável para mim. E durante todo esse processo, eu orei muito e eu pedi muito por sinais, por pistas da onde eu deveria ir, para onde eu deveria me direcionar, onde eu me sentiria mais segura, mais feliz. E eu tive essas pistas. Eu vou contar aqui uma delas, que foi uma coisa que me tocou profundamente. Quando eu me separei, eu passei alguns dias dentro de um Airbnb, na Vila Madalena. E foi um tempo que eu usei ali para colocar minha cabeça no lugar, para definir para onde eu ia, o que que eu queria da minha vida. E nesse Airbnb, que era muito bonitinho, muito inspirador a decoração dele, tinha um papel de parede. E esse papel de parede tinha uma visão de cidade, que é algo que eu adoro. Então, como ele estava logo na frente, né, da onde eu dormia, eu ficava toda noite olhando para ele e eu amava aquela vista. Eu gostava muito, me lembrava muito o centro de São Paulo. Quando eu comecei a procurar os apartamentos, eu chamei a minha fiel escudeira, a Luna, que foi comigo visitar vários apartamentos nessa região, apartamentos que eu já tinha pré-selecionado. O apartamento em que eu moro hoje foi o último que eu visitei. Aquele que você já tá cansada, que você já não tem muita esperança. Foi um dia meio frustrante, eu só tinha achado um lugar que eu tinha mais ou menos gostado. Quando eu entrei nesse apartamento, eu fui direto para a janela. Janela é algo que eu amo, eu adoro ficar na janela, eu adoro ver o mundo acontecendo, as pessoas passando. Quando eu olhei para essa janela, a vista me lembrou muito o papel de parede que me inspirava naquele momento. E quando eu olhei para essa vista, tudo fez sentido. Eu já me sentia morando ali. Parecia que as peças tinham se encaixado e que eu deveria vir para aquele lugar. Eu pedi tanto por uma pista, por um sinal, que no final eu tive. Então, me conectar e me conhecer foi essencial para que hoje eu estivesse aqui realizando esse grande sonho da minha vida. E, incrivelmente, hein, a primeira vez que eu mandei a proposta para esse apartamento, ela foi recusada, porque tinha uma proposta na minha frente. Mas eu resolvi insistir, e nessa insistência, a minha proposta foi aprovada no segundo envio. Então, por mais que existam dificuldades, quando você sente no coração que algo é para ser seu, isso vai acontecer, isso arruma uma forma de te encontrar. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito em enviar essas energias para o universo, de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. E foi isso que eu acreditei nesse momento. Então, acreditar que as coisas vão dar certo é muito importante. Isso faz com que você não perca as esperanças e que você consiga caminhar melhor nessa jornada. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Se vocês têm mais dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Façam vídeos mais rápidos para trazer as informações. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Me sigam aqui no canal, se inscrevam e curtam esse vídeo, por favor, para me ajudar essa blogueira iniciante aqui a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigada, tchau, tchau!